Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu nome é Luiz Fernando e eu sou do Pode Ler e Escrever. Hoje estou com uma convidada especial, Luciana Moraes. Ela é escritora, palestrante, mentora e apresentadora do programa Empreendedor Extraordinário. Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer estar aqui no podcast com vocês, estar nesse bate-papo. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ser sim. Eu fico assim muito feliz, Luciana, quando eu recebo gente que gosta do que faz. E eu, assim, isso eu percebo no seu olhar, como você trabalha, eu fico muito feliz. Ô, Luciana, eu acompanho bastante o seu trabalho e, assim, formulei algumas perguntas aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai deixar nos comentários algumas perguntas e futuramente a gente deve responder ou então até mesmo fazer um segundo episódio, porque passa muito rápido. Mas eu queria começar com com a questão dos seus projetos. Eu queria que você me falasse dos seus dois projetos literários. Como eles foram construídos. Primeiro foi o Mova-se, e o segundo, se eu não estiver enganado, é o Empreendedor Extraordinário, isso? É o Superação Empreendedora. Superação, desculpa, eu confundi aqui, mas... Com o programa, o Mas faz Empreendedor parte. Extraordinário é o programa de TV. Exato. Depois a gente vai dar uma pincelada no programa também. Excelente. Então, como que surgiu as duas obras literárias, né? O Luiz até fez parte, não sei se ele sabe ou se ele lembra disso, mas ele foi uma pessoa que fez parte também desse desejo. Desde adolescente eu falava que eu ia escrever um livro. Sempre eu falava que eu ia viver palestrando, escrevendo livros. Eu falava que era a respeito de liderança. Eu tinha um mentor que eu amava muito o que ele falava e eu acreditava muito nisso, já construía isso desde 12 anos de idade. E quando eu recebi o primeiro convite para escrever, foi em uma coautoria que se chama Por Trás do Espelho. E foi, assim, uma experiência fantástica. O lançamento foi em Brasília e o trajeto, a jornada foi, assim, maravilhosa. E 5 anos depois, mais ou menos, eu comecei o projeto Mova-se. O Mova-se é um desafio. Eu iniciei o ano de 2019 falando assim, eu vou fazer um desafio, porque muitas pessoas me procuravam através das ferramentas de desenvolvimento pessoal, profissional, coaching, enfim, para ajudá-las a sair de um estado A e chegar no estado B, porque tinham muitas pessoas que elas escreviam, né? Eu até brinco que é os 2 dias internacionais da mentira, que é o último dia do ano e o primeiro dia do ano. Quem pensa que é abril, não é. Dia Internacional da Mentira passou longe, não é abril, é o último dia do ano, primeiro dia do ano, e é internacional mesmo, porque em todos os lugares, o último dia, o primeiro é o dia que as pessoas planejam, falam que vão deixar de fazer coisas, vão iniciar outras coisas, e ao decorrer do ano, isso vai se perdendo se não tiver uma estratégia, um método. Então, eu era muito procurada para ajudar as pessoas a conseguir desenvolver isso. Eu criei o Mova-se, que é um desafio de 40 dias. Ele tem o objetivo de trabalhar a melhor versão, despertando, né, tirando de dentro de si, porque a neurociência fala que todas as respostas e recursos que a gente precisa está dentro. A gente vive buscando fora, mas está dentro de nós. Então, esse desafio era para isso. 40 dias de desafio, de desenvolvimento, de alta performance, para conseguir desenvolver. E ao decorrer do desafio, eu fiz turma 1, turma 2, turma 3. As pessoas iam... Isso, as pessoas iam me... E elas iam mandando depoimentos. E foram acontecendo várias experiências no desafio. Tinha pessoas que choravam 2 dias, o marido queria me ligar para falar o que está acontecendo, que minha mulher não para de chorar.
porque realmente são desafios de impacto emocional, de mudança, de decisão. Eu falo que lá existem desafios fáceis e desafiadores, vamos dizer, difíceis, mas cada um com sua experiência. Então, para um que é mais fácil, o outro já é mais desafiador, enfim. Através. Cada pessoa absorve de uma forma o Isso. conteúdo, né? Isso, de acordo com a sua experiência pessoal, com a sua crença, com o que a pessoa já viveu, a bagagem que ela tem. Isso tudo impacta no desafio. E com todos os depoimentos que eu fui recebendo, eu fui colocando até de uma forma amadora mesmo, no status, nos stories, no WhatsApp, no Instagram, fui colocando, e daí veio o primeiro convite para escrever um documentário. E eu pensei, legal, mas eu lembrei da experiência que eu tive como coautora. Aí eu pensei, para que escrever um documentário falando da vida da pessoa, se eu posso convidá-las para ser coautora também e ela mesma contar a história. Aí foi o primeiro desafio, porque quando eu fui coautora, eu tinha experiência de escritora e todo o passo a passo, e toda ajuda, todo auxílio de uma empresa. Exatamente. Aí eu comecei a correr atrás de pessoas, né? Você foi uma das pessoas que eu conectei para fazer com que essa coautoria acontecesse. E o segundo passo, eu comecei a buscar pessoas. Aí eu falo que foi o processo de venda. Eu comecei a buscar pessoas no desafio, selecionar, no caso, não eram especialistas, eram pessoas que tiveram um desenvolvimento, uma alta performance no desafio e que, em contrapartida, tinham uma história incrível. Entendi. Então você se guiava mais pela história da pessoa e talvez pelo resultado que a pessoa teve durante esse processo de transformação, porque foram 40 dias. Eu acho que 40 dias não é fácil para qualquer pessoa. Isso. E foram várias turmas. Então eu comecei a pegar, porque o meu desafio, ele tinha primeiro, segundo, terceiro lugar. Então eu conseguia medir isso. Eu dava premiação para quem ficasse em primeiro lugar. Tinha todo um propósito. Cada dia, o desafio, no outro dia, eu explicava qual era o propósito daquele desafio. Então, no final, às vezes, por exemplo, uma pessoa ela passava pelo desafio. Aconteceu isso com uma participante. Ela não estava levando o desafio muito a sério, ela entrou em contato falando que precisava de mudança, só que o desafio, ele é pessoal mesmo. Não tem como não tem como eu pegar na mão da pessoa. Então, no início, eu trabalho muito isso. Olha, as pessoas que vão ficar são as pessoas que decidem ter sua vida transformada. Eu falo, olha, vai ser algo desafiador, vai ter dias que você não vai querer ir até o fim, vai querer desistir, vão ter tarefas que vão confrontar você. Então, você tem que decidir. Nós criamos uma frase que era: eu inicio e finalizo tudo que eu me proponho a fazer. Então, todo dia a gente falava isso. Então, teve pessoas que fizeram desafio só por causa dessa frase. Eu lembro que uma moça, uma vez, ela brigou no desafio, falando: eu não vou fazer esse. E ela tinha um espírito de liderança, ela fez uma bagunça no grupo na época. Imagino. Só que aí, no final do dia, ela falou: eu só vou fazer porque eu me comprometi. Que coisa boa. E eu inicio e finalizo tudo que eu me proponho a fazer. Porque, assim, uma das coisas, né, que o desafio tinha de chamada era as pessoas que tinham dificuldades e que têm dificuldade de iniciar. A gente fala aquela maldição do meio, né? Iniciar algo, não consegue completar. Então, o desafio trabalhava muito isso também, porque trabalha o autoconhecimento, a alta performance. Então, teve um acontecimento que a pessoa participou de um desafio, chegou no final, eu coloquei coloquei a ordem, né, de cada um, e ela ficou em último lugar. Ela ficou revoltada, porque ela fez todos os desafios, porém ela não fazia em dia. Então, ela fazia hoje, aí amanhã ela juntava e fazia o de hoje e o de amanhã, aí passava, ela fazia. Então ela me mandou mensagem falando: mas eu fiz todos. Eu falei: mas você não fez em dia, e existem regras, né? Porque a vida ela é assim. Então lá eu falava muito isso.
quando você não faz o que precisa ser feito, você vai pagar o preço, e muitas vezes até os que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, pagam o preço também. E ela ficou brava porque ela tinha um espírito de competição. Nossa. Então ela ficou muito nervosa e ela falou: no próximo desafio eu vou entrar novamente. E ela fazia todos os exercícios, porque o objetivo dela era terminar em primeiro. Então até isso era interessante, porque até na dificuldade da pessoa, no sabotador dela, ela era ativada, né, nesse desafio. Então, quando eu comecei a busca dos coautores, eu comecei a selecionar a história das pessoas, porque em 40 dias também eu tinha a oportunidade de conhecer, porque como eram desafios que trabalhavam internamente, eu tive a oportunidade de conhecer a história de cada pessoa que foi participando das modalidades, né? De todos os módulos. E eu comecei a buscar. Eu entrava em contato com os que tiveram um resultado legal e tinha uma história interessante. E vendia para ela a ideia de ela ser uma escritora. Você já pensou em ser uma escritora? Nossa. Aí... Eu acho que todo mundo tem esse sonho, assim, pelo menos quem gosta de ler tem esse sonho embutido. Eu acho que foi um chamado que você fez para a pessoa. Isso, aí tinha pessoas que choravam mesmo, você falando de chamado, tinha pessoas que choravam, falavam, nossa, eu sempre pensei. Tinha pessoas que falavam assim, não, eu nunca pensei, mas como se diz, né? Antes de morrer, plante uma árvore, escreva um livro. Aí eles falavam assim, mas tinham pessoas que falavam assim, meu Deus, é uma realização de Deus. Eu sempre sonhei, eu sempre pensei, sério, foi bem impactante para mim, assim. Imagina. Essa construção. Recebi nãos, porque na vida a gente recebe nãos. Sempre tem a parte boa, a parte ruim, mas isso faz parte do jogo. Ô, Luciana, tem uma pergunta que eu queria fazer. Durante o processo da construção do Mova-se, qual foi sua maior dificuldade? Porque ao todo foram quantos autores que participaram? E, entre aspas, administrar muita gente não é fácil. É quase uma empresa. Você tem que fazer aquele jogo de cintura para encaixar o texto de um, encaixar o texto do outro. Às vezes o cara vai querer ficar na frente do outro. Me conta como que foi esse processo, porque quem está ouvindo a gente, às vezes acha que, opa, eu vou pegar esse texto aqui e vou, de acordo com o que for revisando, eu vou colocando. E não funciona assim. Não é simples. Dá uma ideia para a gente de como foi a montagem do Mova-se, porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade e quer entender como funciona a construção de uma obra, de um livro. Isso, olha, isso é o que acontece por trás dos bastidores, Exatamente, como você disse, isso né? que ninguém conta. Ninguém conta. Vê lá o livro maravilhoso, o lançamento. E, meu Deus, qual foi o preço? Acho que o primeiro desafio que eu tive foi o buscar o conhecimento para isso acontecer. Eu tive que buscar em vários profissionais, porque até então eu tinha uma experiência. Eu tive uma experiência onde, quando eu fui convidada, eu recebi um texto, um direcionamento, alguém fez correção, diagramação, eu não conhecia esses processos. Sim. Então, o primeiro desafio foi buscar o conhecimento do processo. Esse foi o primeiro. O segundo desafio não foi o nome, nem montar. Por incrível que pareça, é como se já tivesse montado na minha mente e eu ouvi a história da pessoa. Eu, quando fiz a minha coautoria, eu recebi um tema. Nesse, eu queria que fosse algo personalizado. Então, eu ouvia a história, eu colocava algum título ali de acordo com aquela história e depois eu ia montando a construção. Em relação aos autores, tinham pessoas que tinham experiências, outras não, de escrita. Foi muito tranquilo fazer o Mova-se. Mais tranquilo do que o Superação, que já são especialistas, a diferença. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Boa. Mas por quê? As pessoas, a grande maioria, elas não tinham experiência. Então, tudo que as pessoas que eu fui levando, os profissionais, para ir somando, elas obedeciam. Então, eu levei uma pessoa para falar sobre storytelling.
Aí era aquela novidade, aí eles faziam. Eu levei uma pessoa para falar sobre cada etapa que eu acreditava que era importante e ia agregando valor para elas. E uma coisa que é bem interessante, que cada pessoa contou a sua experiência, e eu trabalhava um tema que a pessoa foi impactada e transformada no Movas. Então era muito tranquilo. E a ordem eu fui colocando assim, de acordo com os processos mesmo que eu consegui compreender da neurociência. Olha, o início, meio e fim, de acordo com a história. Então, para mim, Boa. foi mais tranquilo assim. Agora, o gerir pessoas, eu criei um grupo. Esse grupo eu já ia colocando lá a ordem, e eles não me questionaram. Meu tem que ser na frente. Ao contrário, eu falava, gente, a ordem está sendo colocada de acordo com para que o livro ele se complete. Ótimo. Então, eles estavam bem tranquilos quanto a isso. E em relação a prazos, outro desafio. Prazos, porque nós entramos na pandemia. Então, além do prazo das pessoas, né, que às vezes eu tinha que sentar com elas e elas tinham aquela dificuldade de colocar no papel. Aí elas falavam, mas elas tinham a dificuldade. Nós fizemos, eu consegui um especialista que falou sobre essa criação, como colocar a introdução, o início, o meio, o fim de uma coautoria, a linguagem. Então, eu fui conseguindo profissionais para trazer esse conhecimento para elas. Elas participavam das aulas porque elas estavam super animadas, que ser escritoras, Que coisa né? boa. E eu consegui realmente vender a ideia para os que estavam. O outro desafio foi, até o fim do primeiro processo, até chegar à diagramação, tinham pessoas que tinham uma história incrível, que tiveram alta performance, mas tiveram uma dificuldade de finalizar algum processo do Movas. Então, teve um autor lá especificamente, que ela participou 4 vezes do Movas para ela conseguir finalizar. Porque eu falava para ela que não podia ser incongruente. Como que ela ia participar de um livro de alta performance, que ela ia contar a evolução dela, sendo que ela não conseguia chegar até o fim por algum motivo. Imagina, Ela senão seria incompleto, né, aquele processo. Isso, ela conseguia, mas faltava aquele desafio que mais doía, ela pulava. Entendi. Aí nós mudamos a experiência dela e no fim nós colocamos o capítulo dela voltado para isso, porque ela conseguiu vencer um sabotador e a neurociência fala que da maneira que nós fazemos uma coisa, fazemos várias coisas ou todas elas. Então nós conseguimos trazer o capítulo dela para isso. Porque muitas pessoas também, elas pensam que o sucesso, ele acontece assim. Se eu traço um objetivo, de primeiro já consigo. E muitas vezes você tem que insistir, você tem que persistir, você tem que modelar, você tem que buscar novamente. E hoje nós vivemos em uma geração que eu costumo dizer assim, que é uma geração que aceita e desiste no primeiro não. Hoje em dia eu falo que a geração está com muita facilidade, ela está precisando tomar uma sacudida para poder pegar ritmo. Eu fico brincando muito com isso, porque tem muita facilidade, eu não critico, Isso, é o mas momento. exatamente, mas eu acho que tem momentos que a pessoa precisa. Sabe aquele empurrãozinho que vai lá e arrebenta? Eu acho que tem momentos que isso acontece. Isso, eu Aí, acredito que tem a ver com tudo que nós estamos vivendo mesmo, né? Uma geração da ansiedade mesmo, tudo do fast dinâmico, né? food, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Então acaba gerando isso, é normal, é natural. Mas Ótimo, isso muitas vezes impacta nos nossos resultados. Por quê? entendi. Porque se eu não consigo, aí eu começo a pensar assim que não é para mim. Não é para mim, aí eu não consegui. A segunda vez, não tem jeito. Eu vi uma frase essa semana, eu estava lendo, de uma pessoa que trabalha. É um esporte, eu não lembro qual é. Tranquilo. Ele falou que para ele conseguir alcançar o que ele conseguiu, né, o objetivo dele, ser
um profissional reconhecido, um atleta reconhecido como ele era, ele errou várias vezes. Eu acho que é o Então Michael ele, Jordan. Michael Jordan tem um negócio assim. eu Pode não me ser ele. recordo assim quem foi, mas pode ser que seja. Mas eu acho bem interessante porque ele não desistiu, ele continuou, ele tinha clareza do que ele queria, e isso é importante, né? Então nós tivemos esses desafios também. Mas para Entendi. finalizar, Luiz, o maior desafio assim que nós tivemos para finalizar o livro foi o seguinte: um autor já tinha mandado para diagramação, a diagramação mandou para a gráfica, ele teve um problema pessoal que iria impactar todo o livro. Não, Resultado do livro, se ele ficasse, era algo que. imagina a Oi? reviravolta que deve ter sido na cabeça de quem está organizando tudo isso. É tenso, né? Isso. Aí eu tive reunião com a pessoa responsável para falar. Aí eu contei o caso, era um caso sério, poderia repercutir, não, mas se repercutisse, iria impactar o livro. Imagino. Aí fizemos reunião com o autor, aí ele pediu para que tirasse o capítulo dele, por questão para ele mesmo, para resguardo dele e para nós, porque era alguma coisa assim que ele não esperava, mas que aconteceu. E pedimos para voltar, estava na gráfica, já ia para a Nossa, fase de impressão, e nós tivemos que pagar novamente para fazer a diagramação, no caso eu, Luciana. Então foi um entendi. desafio e um aprendizado, porque como eu fiz isso como um projeto, né, você falou que dá para perceber que eu amo, e realmente eu me envolvi com cada história, era assim, maravilhoso. Eu investia tempo, eu não vou falar nem que eu gastava, eu investia tempo para ouvir cada autor, história, passava pela pessoa responsável pela correção, mas sempre eles queriam compartilhar comigo, eu via a história, eu dava sugestão, era muito Sim. legal, gostosa a jornada. É, eu, E eu, eu queria até dar um depoimento, porque uma história que eu lembro bem é da Margot, se eu não estiver enganado. Se eu não me engano, ela é cozinheira. isso. É porque eu lembro que eu li rápido. Eu não tenho livro, isso daí é uma vergonha, eu deveria ter. Eu irei comprar em breve. Mas eu li a história da Margot e assim, eu acho impecável. Quem puder, gente, corre atrás, É, que vale a pena. Continua, Lu. e ela contou isso. A Margot é a personagem que eu falei que se sentiu desafiada e A que Margot, talvez se gente. ela se ela não tivesse e talvez se não tivesse primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Se não tivesse esse Sim, ranking, nem teria acontecido essa transformação, porque imagina. ela chegou em busca dessa transformação, mas por questão de tempo, ela foi fazendo do tempo que ela tinha, mas quando ela percebeu que ela tinha ficado para trás, ela fez um mova-se só para ficar em primeiro. Só que não Imagina. tinha como ela fazer e para ficar em primeiro e ela não ser transformada, porque todos os capítulos, todos os desafios, eles tinham um objetivo. Então, o objetivo dela foi: eu quero ficar em primeiro. Mas quando ela fazia, ela ia sendo transformada. Então, assim, o capítulo dela falando sobre crenças, inclusive que foi o que ela mais foi impactada lá e teve aquela toda a transformação desde a infância, né? Que foi algo que impactou ela lá na infância. Ah, Então é. foi bem Só chocante a história dela. para deixar bem claro, gente, eu não. Igual eu falei no início, eu não tenho livro. Quando eu peguei no Mova-se, eu folheei o livro e, sem querer, eu caí na página da Margot e comecei a ler. Eu não, eu e a Luciana, a gente não combinou nada de Não, isso. não. E E assim, eu tô e essa falando que foi história que ela, mudou tudo. eu tô falando que foi ela porque ela contou lá. Aí talvez por você focou na história, você nem percebeu. Mas ela Sim. contou qual foi o desafio dela chegar, né? Até o final. Eu tô com uma leve lembrança, porque como eu li muito rápido, porque eu li durante uma Bienal, é muita correria, mas eu lembro muito bem
do nome e um pedaço da história. Aí quando você me falou de superação, eu falei, gente, será que a É, Margot... Aí casou, eu falei, que bacana. Nossa, e assim, depois do Mova-se, a Margot é uma pessoa que vende o Mova-se pra mim com a história dela. Porque imagino. depois do Mova-se foram acontecendo várias coisas, inclusive ela desfilou agora no carnaval, que era um sonho, um objetivo que ela tinha. Ela cresceu ainda mais na parte de gastronomia, se formou. Então aconteceram muitas coisas que vão ficar aí para uns próximos livros, né? Talvez até um livro que é um Um livro intuito, pessoal, né? isso, uma biografia ou um livro pessoal, que é o intuito também que as pessoas que desejam dar continuidade, já gera aquela curiosidade, porque assim, alguns autores, Luiz, eu não sei se já aconteceu isso com você, eu acredito que é normal, escritores, eles começam assim, mas 8 páginas é muita coisa. Começa, Oito sempre. páginas é muita coisa. Finaliza com o livro pronto. Porque a pessoa vai escrevendo, escrevendo, e fala assim, ó, você vai guardar isso, e agora nós vamos sentar, porque é só 8 páginas, não é 20, Exato. não é 30, não é 15, porque a pessoa vai buscando, né, e vai se inspirando, vai buscando conhecimento, lendo em relação ao capítulo, e as ideias vão fluindo. Exatamente. Uma coisa que eu gosto de brincar é que é o seguinte, escreve o que vem na cabeça. Porque quanto mais informação você colocar, eu acho que é melhor. Porque depois você só vem filtrando, só vem costurando, só vem lapidando. Porque Isso. o conteúdo você já tem. O resto, um profissional bem qualificado vai conseguir te ajudar. Então, assim, eu acho fantástico. Ô Lu, para a gente não focar muito no Mova-se, eu queria que você me falasse também do empreendedor Superar. superação. Eu tô com outro nome na cabeça. É porque o Empreendedor Extraordinário é o programa de TV. Exato. Mas o superação, ele é Isso. o seu novo trabalho. Eu É um queria novo que eu trabalho queria que você me que falasse as diferenças de como está sendo passar por uma experiência que foi assim gigantesca, porque eu considero o Mova-se um trabalho assim muito grande. Não é qualquer um que tem coragem de juntar muita gente para lançar uma obra dessa. Aí é por isso que eu falo que é um trabalho grande. Me fala como que foi isso. essa Até a virada. editora, até a editora que editou o Mova se falou isso, que foi a maior experiência que ela teve, porque ela estava sempre acostumada a trabalhar com escritor independente. O Mova-se eram 30 escritores no mesmo livro. Então, assim, foi um grande desafio em vários aspectos, mas foi muito gratificante e foi bem completo, né? Finalizando aí do Mova-se, teve o lançamento, teve coquetel, teve a noite de autógrafos. Então foi emocionante até a Bienal, vamos dizer assim, que Imagino. né, na Bienal, assim, para os coautores do Mova-se era igual a mim. A experiência era eu, assim, que eu pensava, que era aquela menina que queria um dia escrever. Você falou assim, escreve, escreve. Quando você falou, antes da gente ir para superação, rapidinho, eu acordava à noite e eu já deixava do lado da minha cama um papel e uma caneta, porque eu acordava assim com ideias. Aí eu Imagino. escrevia. Aí eu pensava assim, um dia, quando eu escrever um livro, eu já tenho essas ideias. Eu falo que eu tenho vários livros que eu não lancei ainda, porque eu tenho escrito de coisas e ideias que vinham. Mas Imagino. o processo do Mova-se do Superação, como que o Superação surgiu? Com o Mova-se eu tenho esse projeto, que é o nome que você está falando, que é o Empreendedor Extraordinário. Empreendedor. Vai fazer 7 anos agora, é um projeto que ajuda empreendedores, microempreendedores, pessoas que desejam empreender, a alavancar o seu negócio através dos 7 Gs, que é um método, que são as 7 gestões que todo empreendedor precisa para ele conseguir ter sucesso no negócio. Então, eu já tinha um público. E quando eu finalizei o Mova-se, no lançamento, já tinham 13 pessoas esperando para escrever. Porque o primeiro tema que eu tive, assim, que eu pensei, que eu escrevi, que eu falei que eu ia escrever um dia um livro, era superação empreendedora. Eu tinha isso já escrito. Porém, eu tenho
um quadro de sonhos, que o Mova-se também ensina isso, né? Mas aí eu tenho um quadro de sonhos, e no meu quadro de sonhos já tinha um livro Superação Empreendedora antes do Mova-se vir. E o meu livro tinha um desenho lá com o meu livro, só que não tinha nome. Como eu disse, né? O Mova-se veio através de um convite, então ele surgiu antes do Superação, mas o tema Superação já existia. Então, quando eu estava nesse processo do Mova-se, as pessoas começaram, ela ajuda a escrever um livro. Então, sempre vinham pessoas para mim, eu quero escrever um livro, você me ajuda? Aí eu ouvi a história e por aí vai. Então, quando foi o lançamento mesmo, dia 19 de fevereiro, lá no lançamento já tinham 13 pessoas esperando para escrever o próximo livro, que era o Superação Empreendedora. Já essas pessoas eram especialistas em áreas diferenciadas. Porque o Superação, o Mova-se fala de alta performance, fala de se movimentar. A ideia dele é que quando você está num estado de depressão ou acontecendo algo que não é aquilo que você deseja, você fica paralisado. Então, a primeira coisa é ir comer do mesmo, feita melhor do que o perfeito, é se mover. Então, quando você gera esse movimento, você gera uma mudança, uma diferença, algo muda. Então, a gente começa falando assim, olha, primeiro, mova-se. Segundo, mova-se para a direção certa. Então, depois que eu me movi, eu vou entender processos, métodos para eu ir para a direção certa, porque às vezes eu quero ver o pôr do sol e estou indo ao contrário. E depois, você mova-se para a direção certa com as pessoas certas. Então, você começa a entender que você é a média e trabalha a alta performance das pessoas que você convive. O Superação já era uma pegada de histórias de pessoas, empresários, histórias de pessoas que superaram em algum aspecto da vida. Eu falo que nós empreendemos desde o ventre. Então, por exemplo, tá lá o espermatozoide na corrida, ele já está empreendendo para entrar no óvulo. No movimento. No movimento e está empreendendo, porque muitas vezes a gente pensa empreendedorismo como um negócio apenas, mas quando você vai realmente estudar a palavra empreendedorismo, é o suprir necessidades. Então, é muito mais amplo do que um negócio. Então, esse livro Superação Empreendedora, nós estamos falando sobre superação de negócio, estamos falando sobre superação em relação a comportamento, estamos falando sobre superação de vida, estamos falando de superação em relacionamentos. Então, assim, ele está incrível. E o diferencial do Superação é que são especialistas. Então, são todas as pessoas que estão, algumas são escritoras, outras não, porém elas são especialistas na área que elas estão falando. Entendi. O Mova-se foi uma experiência, muitos tiveram que buscar conteúdo para falar, por exemplo, a Margot falou de crença, aí ela buscou conteúdo para falar do conteúdo dela também, junto com a história. Esse também, é lógico, a gente tem que buscar, mas cada área de cada coautor, ele já domina a área que ele está falando. Entendi. Ô Luciana, e esse livro, ele está contando com quantas participações? E você acha que ele foi mais fácil que o Mova-se? Ou tá pau a pau, assim, de dificuldade? Ou você acha que... em relação a vender o sonho, isso. O Mova-se vendeu o sonho para superação. Porque, assim, lá, quando as pessoas, os coautores entravam, cada um escolheu uma música, falou 2 minutos, já tinha gente sentadinho que foi para lá para ver como seria, porque ele já sabia que ele ia ser um escritor de superação. Entendi. Então ele ficava sentado lá assim, meu Deus, nossa, eu vou estar lá um dia, né? Eu vou ser um escritor também. Então o Mova-se vendeu para mim. Então, para convencer pessoas, trazer pessoas para o superação foi muito mais fácil. Entendi. Tipo, encontrar profissionais foi muito mais fácil, porque eu já tenho um network e algumas pessoas que eu não conhecia chegavam para mim assim, Luciana, você vai fazer um livro de superação? Ou eu conheço um cara que tem uma história incrível. Entendi. Eu falei com ele de você, ouve a história dele. E assim, nem todo mundo que chegou para mim está escrevendo um livro, porque não tem a ver, você que trabalha com isso, não tem a ver apenas com dinheiro.
eu tenho dinheiro para fazer, às vezes não é o momento da pessoa, às vezes aquele tema não casa com aquela história que ela tem. Então, o desafio de selecionar foi o mesmo, Entendi. porque passaram mais pessoas do que são a coautoria. Hoje eu tenho 25. Uma Uhum. coautoria, ela não demanda ser 10, 20, 30. Você consegue fazer uma coautoria com 10, com 5. Exato. Então, eu não estava preocupada com isso. Se precisasse que eu fechasse um ovo assim, com 15, com Sei. 16, eu não tinha problema com isso, ou superação, né? Eu não tinha problema com isso. Mas era de completar, porque com superação eu fiz diferente. Eu não só ouvi a história da pessoa, eu criei capítulos como se fossem subtemas que eram importantes. Quando eu ouvia, eu entendia, essa encaixa nesse, essa encaixa Boa. nesse, essa encaixa nesse. Aí já foi uma experiência diferente, porque a gente vai aprendendo também, né? Exatamente. E às vezes tinham, por mais que são histórias diferentes, mas tinham histórias que tinham a mesma pegada. Então eu deixava ela em stand-by para outro livro, porque já tem outros livros aí de temas no forno. Inclusive, nós vamos Imagina. fazer agora uma coautoria aqui do Rio de Janeiro, com um Opa. grupo de empreendedores, e é só um livro só de mulheres. Não vou dar spoiler do tema, mas é um livro só para mulheres A gente deixa para empreendedoras. um segundo episódio. Isso, segundo episódio. Mas aí o superação, qual foi o desafio maior, né, do superação? Então não foi vender a ideia que eu consegui, as pessoas elas começaram a comprar a ideia e traziam para mim coautores, então me ajudou muito, foi o prazo. Os coautores, alguns coautores, não estavam conseguindo cumprir o prazo, mesmo com autores com experiência. Eu acredito que nós passamos, depois da pandemia agora, nós ficamos muito tempo com o tempo. E Hum. agora E agora, nós voltamos com a vida acelerada, né? Porque na época do Mova-se ainda teve isso, teve esse período que as pessoas estavam em casa, que elas ficavam vendo live, que elas ficavam fazendo isso, ficavam procurando tempo. Curso, tinha tempo de pesquisar, e o superação não, o prazo foi menor, mesmo que fosse um prazo que é segundo prazo para que realmente a pessoa escreva, tinham esses desafios de prioridade. ô, Aí eu ô, tive ô, que. Luciano, eu queria até aproveitar e colocar um adendo. O Mova-se ele foi feito basicamente na pandemia. Foi. E o Superação, você chegou a reunir o pessoal antes da produção ou você manteve o projeto? Opa, vou Mova, fazer online, vou conversar um a um. Dá um é, detalhe só para o pessoal entender que não, a gente não monta um livro do nada. o Mova-se foi feito na pandemia e eu já estava com essa experiência de fazer online, porque o desafio era online. Porque tinham Sim, pessoas que falavam assim: eu não sei se eu vou ter tempo. O desafio era no Telegram, eu colocava o desafio de manhã, aí eu já acordava assim, 6 horas da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite, mova-se. Por quê? A pessoa ela podia escolher. Ela podia fazer de manhã, ela podia fazer à tarde, ela podia fazer à noite. Ela tinha que fazer o desafio até meia-noite. O entendi. desafio era esse. O outro deu meia-noite já não contava ponto para ela, para ela ter feito o desafio em dia. Entendi. E então nós já estávamos com essa Com essa facilidade. dinâmica. É. Isso. Então, quando veio a pandemia, para reunir, nós reunimos online. Para nossa sorte, porque eu amo presencial, no lançamento do Mova estava aquele negócio assim: acaba, volta, volta. Nós Sim. conseguimos fazer na Faminas e foram 300 pessoas. Uma coisa boa. Aí, assim, tinha aquele negócio, né? Uma cadeira assim, lá é enorme, uma cadeira não com pessoas, É, tinha aquela regra, tinha um mas protocolo. isso, Cumprir. protocolo, que nós tivemos que seguir tudo, mas foi muito gostoso o presencial. Coisa boa. No Superação, eu tive encontros presenciais com um a um, teve pessoas que eu fui para Belo Horizonte para encontrar com elas. Por Entendi. quê? Tinham pessoas que, para fechar, aí vem aquela questão da característica, né? Cada pessoa tem uma característica. Teve uma autora que, para fechar, ela queria sentar comigo. Nós fomos no shopping. A gente Entendi. almoçou.
Ela falou, não, agora eu senti confiança, porque Que legal. eu olhei no seu olho e realmente eu senti que é verdadeiro, bababá. E era legal, assim, experiências diferentes, mas na construção foi online. Todas as reuniões que nós fizemos e estamos fazendo, porque agora no Superação eu estou com mais bagagem, com mais experiência e com coisas assim que eu pensei, nossa, isso dá certo, isso não dá, olha, se fizer isso também vai ser legal. Então, uma das coisas que está sendo assim, um diferencial são as expertises que eu estou trazendo para agregar valor. Então, por Entendi. exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de vender. Então, nós já estamos trabalhando esse processo de venda agora, inclusive ajudando todos os coautores se tornarem palestrantes do seu capítulo. Ó, Então, tem um profissional, dia 19 agora de maio, ele vai dar um curso, ele dá curso de palestra, ele vai dar um curso de como montar uma palestra com o seu capítulo em 20 minutos. ó que interessante. Isso, porque quando eu vendo livro, eu já dou um workshop. Aí, qual que é a ideia? A pessoa vende o livro, ela dá um workshop e ela faz um workshop online e ela coloca uma data. Então, ela vendeu o livro o mês inteiro. No final do mês tem um workshop. E aí ela junta aquela galera, cria mais autoridade, mais visibilidade, mais movimento. Então, gera, né, esse processo de venda. Eu tenho coautora, eu fui em BH e quando eu vou em BH, as pessoas falam assim, você vai em Belo Imagina. Horizonte? Vamos tomar um café. Aí eu fui e encontrei com uma coautora que tem uma cobra. Gente, eu amo ir na casa dela. Eu quero ter uma Nossa, cobra de estimação também. Ela é bem exótica. Tem um polidense dentro do quarto ó, e uma cobra. bem diferente, hein? Bem diferente. E ela falou, né, que ela, aí ela falou dessa experiência mesmo dela de todas as vezes que ela posta o Mova-se, ela vende. Ó, Então ela olha só. posta, tipo, ela começa a tomar café da manhã. Aí ela, gente, bom dia, aí ela mostra, ou ela compartilha alguma coisa, até do capítulo da colega. Ela faz um Ela vai trabalho. criando toda uma dinâmica para poder divulgar o produto e acaba que Isso. ela se vende, né? Ela Como é hipnoterapeuta, é coach. Aí ela fala: olha, lê esse livro até o final. Depois você me conta. Aí a pessoa compra o livro, lê até o final, já quer dar para não sei quem, já quer indicar para outra pessoa. Então, assim, ela já vende, mas tem pessoas que têm essa facilidade. Quando eu tive a minha primeira coautoria, eu fiz 100 livros. No dia do lançamento, eu tinha vendido todos. ó, Teve coisa uma boa. pré-venda. Aí foi em Brasília. Era uma novidade para mim. Eu peguei o link de pré-venda e eu amo vender. E eu vendia e falava, gente, em breve eu vou voltar. Quando eu fui para Brasília com o livro, eu vou fazer um micro lançamento aqui em BH, já garanto, porque senão vocês vão ficar sem. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu já tinha comprado mais livro e eu já tinha vendido 100. Então, Nossa, que fantástico. porém, eu fazia isso, essa estratégia. Eu falava, compre um livro e ganhe, desperte sua melhor versão. Era um Boa. workshop que eu tinha, né? Então agora eu falei assim, gente, eu vou ajudar o autor para ele conseguir vender. E qual é a melhor forma de você contar a história, né? De fazer uma palestra contando a sua própria história. E às vezes é desafiador, é difícil. A pessoa às vezes ela sabe contar a história do A, do B, mas não consegue contar a sua própria Às história vezes ela tem dificuldade de uma forma interessante. Então, eu Sim, trouxe sim. esse profissional que vai ajudar e, o melhor, ela vai contar a história com 20 minutos, ou seja, de uma forma prática, uma Bem forma que dinâmica. encante, dinâmica, uma forma que encante, assim, projeta que mais para frente a gente até grave e tenha aí na plataforma para que realmente a gente possa, de alguma forma, agregar valor na vida das pessoas que comprarem Mova-se audiobook, Mova-se e-book, Ó. e ela ganha aí uma palestra com todas as 30 palestras de 20 minutos e ela vê no tempo dela. E isso é um puta diferencial de mercado. E aproveitando, Luciana, que pena que a gente está chegando no final do episódio, Né? mas porque passa muito rápido. A gente fica assim, querendo absorver mais, querendo entender como que é, mas a gente tenta manter o episódio
mais ou menos nos 40, 50 minutos, até para não cansar o pessoal. Mas, Luciana, a gente está chegando no finalzinho. Conta pra gente aonde a gente consegue o Mova-se e o Superação. Tem alguma data? Lançamento, tenho data. Eu Fala pra brinco gente os assim, né, nas contatos. aulas que eu dava, que era ao vivo, né, as pessoas conseguiam escrever lá. Aí quando falava, tá chegando ao final, aí a pessoa falava assim, eu falava, ainda bem que você falou isso. Ah, não! Exatamente. Então, espero que vocês falem não, hein, gente? É. Mas, e peçam aí para ter mais um episódio para a gente falar mais e contar aí as próximas novidades. Vamos pedir todos os autores para comentar no episódio, porque esse episódio vai estar disponível também no YouTube. Isso, olha que legal, bacana demais. Inclusive, nós vamos fazer os lançamentos, né? Porque a ideia era fazer lançamento nas capitais. Então, nós vamos fazer o lançamento do Mova-se aqui no segundo semestre no Rio de Janeiro e do Superação também. Então, nós vamos aproveitar os lançamentos e vamos fazer junto. Mas o lançamento do Superação, você perguntou, vai ser dia 29 de julho. 29 de julho, vai ser em BH. Boa. No Aletari, que é um lugar assim maravilhoso. É um restaurante e é um local que é uma galeria de arte. Opa, todo mundo convidado, Luciana? Todo mundo convidado, depois nós Boa. vamos explicar melhor como que vai funcionar, mas assim, lá é maravilhoso e tem tudo a ver com o livro, porque o dono da galeria, ele era um escritor. E Ótimo. lá é tudo assim, bem voltado para isso, para arte, sabe? Você pode levar, inclusive, alguma coisa que você achou bonito, você consegue comprar, que está no Entendi. restaurante. Ah, que É bem fantástico. interessante. Então, uma pegada assim, bem mova-se. Não, Bem gostei. superação, né? Então, superação, nós vamos fazer esse lançamento no dia 29. Você que quiser participar, né? O Luiz falou todo mundo convidado, está todo mundo convidado. Você que desejar participar do lançamento, fique atento na minha rede social. No Instagram é Luciana Moraes, Moraes com I, mentora. Então, Ótimo. eu vou estar compartilhando, nós já estamos compartilhando os processos do superação. Já saiu a primeira arte falando da data. Nós vamos explicar como vai ser o lançamento no dia 29, mas já tem data marcada. Depois nós vamos ter também a noite de autógrafos, aí já é uma parceria minha com o Luiz. E Verdade. nós vamos passando também as informações lá. Como que eu compro, Luciana? Vai ter pré-venda também, gente. Pessoa Opa. que gosta de vender tem pré-venda. Tem que ter Então, pré-venda, senão não tem tem graça. pré-venda. Então, a partir de junho já tem pré-venda. E o legal da pré-venda é assim, que as pessoas que compram na pré-venda, elas ganham desconto. Opa. Isso é muito legal, Isso é né? maravilhoso. Que é um valor abaixo do valor de lançamento. Então, a partir de junho, nós já vamos começar a vender pré-venda. Luciana, você tem livro Mova-se? Gente, eu não tenho um livro mais. Tem de todos. Mas eu direciono. Mas eu direciono. Mas eu direciono para os coautores. Eu vou, inclusive, fazer, né? Nós já fizemos a segunda edição, a revisão do Mova-se. Vou mandar imprimir mais, mas assim, eu sempre direciono para os coautores. Então, como comprar? Tem coautor que tem link até na Shopee do livro Mova-se. Então, podem chamar. Vamos lançar um desafio. Quem comprar um Mova-se tem que pegar a assinatura de todos os autores. O que você acha? Nossa, gente, olha, quem comprar o Mova-se e pegar as assinaturas de todos os autores, inclusive do Japão, aí vocês pegam lá Aí, ó, assinatura digital, vai ganhar a superação. Ó. Se vocês fizerem, eu gosto de desafio. Falou em desafio, é comigo mesmo. Quem comprar o Mova-se, tem lá todas as redes sociais de todo mundo. Tem 2 personagens lá, 2 escritoras que são do Japão. Inclusive, no final do ano que vem tem Tóquio, lançamento em Tóquio. O livro está sendo ele está sendo editado? Não, ele está sendo traduzido na língua japonesa. Então, nós vamos ter aí, final do ano que vem, tem Tóquio, lançamento em Tóquio. Então, gente, esse desafio que o Luiz lançou, eu gostei. Você que comprar um Mova-se e
pegar assinaturas de todos os autores, inclusive hoje tem jeito de pegar assinatura digital para quem está longe, né? Porque nós temos pessoas no Mova-se que está lá no Paranaguá, Rio de Janeiro, São Paulo, então tem vários lugares, tá bem diversificado. Recife, tem coautor do Mova-se do Recife. Então você que pegar aí todas as assinaturas, eu dou aí o livro Superação Empreendedora. Gostei desse desafio. Gostei. Eu adoro, gente. Ô, Luciana, Então, muito pode chamar no obrigado. direct que eu vou estar direcionando vocês para qualquer um dos coautores para estar fazendo a venda do livro. Isso, e chega na sua casa. A gente fez dessa forma até para facilitar, porque, por exemplo, eu tenho alunos que compram do Rio de Janeiro. Em vez de mandar lá de Belo Horizonte, quem é do Rio, que tem coautor aqui no Rio, já vende. Então, nós fizemos isso também. Não, isso é muito bom. Eu acho que cria um dinamismo muito bom para o mercado, faz aquele movimento de network. Eu acho fantástico. Isso. E as pessoas começam um a ajudar o outro, né? Eu gosto muito dessa pegada de parceria ganha-ganha, de se ajudar. As pessoas, elas se tornaram amigas. Nós temos o grupo Mova-se até hoje. Estamos nos preparando aí para ir na segunda Bienal, que é a Bienal Internacional. Então tá todo mundo lá já animado para participar. Eu tô muito feliz. Eu só sei que, Luciana, eu tô brincando aqui com questão de desafio, porque teve um desafio que a gente fez e a pessoa foi indicada ao prêmio Jabuti. Então, assim, quem sabe a gente é pé quente. Eu tô testando se eu sou pé quente. Pois é. Não, e o Luiz é pé quente mesmo, viu, gente? Gente. Mas, Luciana, olha, foi assim um prazer participar. Muito obrigada pelo convite, né? Foi assim maravilhoso. E espero ser convidada aí para outros para falar um pouco mais das próximas coautorias. E tem coisa boa, novidade chegando. Exato. Eu quero até futuramente gravar um próximo episódio com você, porque eu acho que é interessante até explicar para o pessoal como funciona uma adaptação em japonês, né? Isso. Então, assim, a gente tem certeza que a gente vai ter um episódio 2. Esse livro tá dando pano para manga, porque o conteúdo do Mova-se é muito importante para o público do Japão, que é considerado um dos países mais depressivos. Exato. Então, embora lá tem muito brasileiro, nós íamos levar ele em português, por isso nós estudamos, pensamos nessa possibilidade exatamente porque o conteúdo ia atender realmente o público do Japão também. Então, por isso que estamos já antecipando. Imagino. Não, mas que bom. Ô, gente, esse episódio termina aqui. A gente se encerra. Luciana, muito obrigado pela participação. Beijo para vocês. Gratidão. Gente, até a próxima. Até a próxima.